Olá, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe esse dia, esta manhã de sábado. Não é do nosso costume, né? Estar aqui aos sábados. Nós fazemos o nosso desafio aí de segunda a sexta, mas nós temos que apressar os passos. Essa semana nós só temos que agradecer a Deus. Foi muito corrida, muito cansativa, mas é só vitória. Nós estamos aqui e vamos continuar firmes e fortes nesse propósito, nesse desafio de ler a Bíblia em um ano, tá certo? Então nós vamos falar hoje do capítulo 10, 11 e 12, em o nome do Senhor Jesus. Então o capítulo 10 tem um propósito de denunciar a futilidade da idolatria e reafirmar a soberania de Deus sobre toda a criação, sobre toda a criação. Então o livro de Jeremias, ele vai tocar muito neste ponto. Qual, pastor? O ponto da idolatria. E vai falar muito da injustiça social, porque esta é a razão, as grandes razões de levar o povo para a Babilônia. Cativo, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. O capítulo 10 começa com a advertência ao povo de Israel. E aqui no capítulo 10, do verso 1 até o 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Como que eu estou feliz, hein, pessoal? De chegar aqui aonde nós chegamos, hein? Vamos chegar muito mais longe ainda. Diz assim, ó, a palavra de Deus. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendam as práticas das nações, nem a assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se a árvore da floresta e o artesão modela no seu formão. Enfeitam com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenho medo deles, pois não podem fazer nem mal e nem bem. Amém? Nem mal e nem bem. Não tenha medo deles, porque eles não vão fazer nem mal e nem bem. Nós estamos falando aqui da idolatria. A idolatria foi um grande erro, um grande pecado que o povo cometeu. Então, no verso 2, ele fala, ó, não aprendo as práticas das nações. Não aprenda as práticas deles, não, que adoram ídolos, imagens. Vamos seguir os conselhos de Deus. E está aqui a advertência de Deus, nos remete aqui. Deus, ele fala essa advertência, a mesma advertência no livro de Êxodo, de Números, de Levíticos, de Deuteronômicos, o Pentateuco, que é os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele fala acerca da idolatria. Então ele chama a atenção do povo, porque quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, Deus conduziu o povo num deserto até a terra prometida, e a orientação de Deus foi muito clara no meio de Moisés. E toda a nação de Israel deveria servir apenas um Deus, o Deus de Israel, e não deveriam de maneira alguma imitar os costumes de outras nações. Então Deus sempre aqui levantou Israel para que Israel viesse ser o quê? O modelo. Para que as pessoas, as nações olhassem para Israel e vissem como modelo, mas a coisa virou o contrário. Em vez de Israel ser o modelo, Israel olhou para as outras nações e imitou as outras nações, adorando imagens. Olha que situação. Israel imitando outras nações. Imitando o que, pastor? Aqui, ó, a idolatria. E não é isso?
Não é isso que vê o povo brasileiro? Nós, nossos avós, tataravós, então os nossos pais, então receberam várias crenças e muitas crenças. Por isso que a Bíblia fala, não tenha medo, eles não vão fazer nem o mal nem o bem. Ah, mas é isso. Você vê, são tradições, são costumes, mas a pessoa, ela não é guiado pela Bíblia. Então, quantas tradições nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, né? Então, é isso que o Deus está falando aqui por meio do profeta Jeremias. É muito forte, né? O verso 6 diz assim, olha só o que diz no verso 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Ninguém se compara a Deus. Ele é grande, ele é o Todo-Poderoso. Então ele está falando aqui, ninguém se compara a Deus. Está declarando aqui Jeremias a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Então Deus é o Criador. Deus é o Todo-Poderoso. Então ninguém pode comparar ele com a sua sabedoria e o seu poder. O verso 11 até o verso 16 fala aqui a fraqueza dos ídolos com a majestade de Deus. O verso 11, que nós vamos ler, fala que Deus é o Criador. Em toda a Bíblia, Deus é o Criador. O salmista também falou, Jó também falou, que Deus estabeleceu a terra, o seu firmamento. Então, a gente vê isso até na força da natureza. Quanto mais os cientistas eles estudam, mais a ciência se avança, mais mostra a veracidade do poder de Deus. O verso 11 diz assim, digam-lhe isto, estes deuses que não fizeram nem os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo do céu. Vão desaparecer, vão sumir. Então, é muito forte aqui, né? O capítulo ele termina com um lamento da parte de Jeremias, tanto é que quando nós terminamos Jeremias, vamos para Lamentações, que fala da lamentação de Jeremias com a postura do povo, as atitudes do povo, a conduta do povo e o grau de espiritualidade daquelas pessoas que não ouviu a Deus e viraram as costas para Deus. E por isso Jeremias ele lamenta pelo fato do povo não ouvir a voz de Deus. Ele falou, o juízo de Deus vai vir, o juízo de Deus está chegando. O verso 10 é a chave aqui do capítulo 10. É algo glorioso que diz assim, mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme e as nações não podem suportar o seu furor. Aqui é o verso chave do capítulo 10. Amém? Então, obedeça a Deus. O capítulo 11, nesta manhã de sábado, e você já está se preparando para o grande domingo? Hoje nós vamos também trabalhar. Hoje o dia é muito corrido, mas minha cabeça, ó, já estou focado. Estou focado para esse grande domingo de adoração e de celebração às 9 horas da manhã. Mas o capítulo 11, o propósito aqui é relembrar Israel da sua aliança com Deus e anunciar o julgamento devido à violação desta aliança. Do verso 1 ao verso 5, a aliança que foi quebrada. Então, uma das maneiras que nós podemos estudar aqui o Velho Testamento é a partir da aliança com Deus com o homem. Então, esta aliança é mostrada na criação lá em Gênesis, é mostrada também com Moisés, é mostrada com Davi, e nós vamos ver aqui que até no Novo Testamento, a Bíblia continua falando da aliança, só que agora esta aliança é com o Senhor Jesus, o sacrifício, o sangue que ele derramou ali na cruz do Calvário, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício. E aqui ele está relembrando Judá sobre esta aliança que foi estabelecida com seus antepassados e os tirou do Egito. E Deus vai ordenar Jeremias que proclame esta mensagem sobre todo Judá,
destacando que apesar das adversidades constantes dos profetas, o povo recusou ouvir a voz de Deus para ouvir outros deuses. Então, o que nós vemos aqui no capítulo, nós já acompanhamos no capítulo 10 e está se repetindo aqui no capítulo 11, né? Esses ídolos. Então, o povo ainda virando as costas para Deus. Então, não foi por falta de mensagem. Deus sempre levantou profetas, Deus sempre levantou sacerdotes, homens de Deus, para relembrar a nação da aliança que eles tinham feito com Deus. Aliança essa que não foi quebrada por Deus, mas foi quebrada por eles, que viraram as costas pelos homens. Então, continua aqui falando que vai trazer a calamidade sobre eles e que o mesmo que eles clamassem a Deus, Deus não ia ouvir. Do verso 9 ao verso 14, olha aqui o nível, esse nível de juízo de Deus aqui, sabe? O maior nível do juízo de Deus sobre a minha vida e sobre a nossa vida, a minha e a sua, o maior nível de juízo é quando você ora e Deus não ouve mais a sua oração. Deus falou, vocês vão me clamar, mas eu não vou mais ouvir. Imagine uma pessoa clamando a Deus e Deus não ouvindo mais ela. Tome muito cuidado com a sua vida espiritual. Ela é de grande valia. Então, para que o céu não venha a ser bronze, né? Tem pessoa que ora, parece que o céu é de bronze, ela não consegue, a oração dela não consegue chegar até Deus. Não chega até Deus. Então o capítulo, ele aborda aqui uma conspiração contra Jeremias, ou seja, desde o início, lá do capítulo 1 de Jeremias, já tem essa conspiração. A gente vê essa conspiração aqui no decorrer desse livro, que Jeremias, ele só estava pregando a verdade. Quando você se posiciona, quando você vive a fé, com certeza, pode ter certeza, quando você fala a verdade, meu caro, a conspiração vem. O inimigo se levanta com toda a força. Na verdade, com toda a força. Então, o mundo que Jeremias vivia, hoje não é diferente, não. Hoje não está diferente, não. Basta você falar a verdade. Basta você falar o simples. 2 com 2 é 4. Então, a verdade, para muitos, é motivo de perseguição. Então, Jeremias, que está aqui pregando a verdade, então ele foi perseguido, as pessoas fazendo conspiração sobre ele. Então, ser perseguido pelos homens, é um povo chamado Anatode. Esse povo, eles começaram a perseguir Jeremias com toda a força, né? Que planejaram matá-lo por causa das suas profecias. Então, é muito glorioso a gente ouvir isso, né? Um homem que se posicionou, um homem que falou a verdade. Mas não adianta. Um dia, todos nós vamos se apresentar até Deus. Um dia, você vai estar tete a tete com Deus. O capítulo 12, o propósito é expressar aqui a perplexidade de Jeremias e as queixas de Jeremias sobre a aparente sucesso dos ímpios e recebe a resposta sobre o julgamento e restauração. Aqui, quem é que nunca passou por isso, né? A vida se procura estar na igreja, você é um dizimista fiel, você procura se envolver nas coisas de Deus, se batiza nas águas. Aí você olha uma pessoa com a vida toda torta, cheia de vício, bagunçada, e você vê ela prosperando. Você vê ela numa mansão com carro novo, você já, meu Deus, como que é, meu pai? Eu tô aqui, o incrédulo lá. Você vê, Asaf pensou assim, os heróis pensaram assim também. Mas as pessoas aí fora podem estar prosperando mais do que você. As pessoas aí fora podem ter um carro que você não tem. Pode ter a casa que você não tem. Pode ter o dinheiro que você não tem. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação?
tenha mente espiritual. Sabia que Deus, ele te deu tudo? E muitas das vezes você fica olhando a vida dos outros? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Então, poxa vida, muitas vezes a gente quer ter uma roupa nova, muitas vezes você quer desfrutar. É uma verdade, mas você tem um tesouro precioso dentro de você. Pode ter certeza disso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Nós estamos aqui de passagem nessa terra. Uns estão no começo, outros na metade, outros no fim da vida. É uma verdade. Mas você é uma pessoa eterna, pode ter certeza disso. Nós somos eternos. Então, nessa terra aqui, pode ser que o ímpio esteja prosperando mais do que você, mas no final a gente vê quem se deu melhor. É uma verdade. Então, do verso 5 ao verso 6, Deus responde Jeremias, que estava ali vivendo aquela situação diante das pessoas, né? Então, ele fala, Jeremias, eu sei que a luta tem sido grande. Aqui no verso 5 e 6 eu vou ler que Jeremias estava cansado. Deus falou, não se cansa não, que vai vir coisa pior ainda. Olha aqui no capítulo 12, no verso 5 e 6. Não se cansa não. Olha aqui, ó. Se você correu com homens e eles se cansaram, como pode competir com cavalos? Ô Jeremias, você está competindo com homens e está cansado, e quando você competir com cavalo? Isso daí as pessoas vão falar mesmo. São poucas as pessoas que têm a visão espiritual. E diz assim, olha só, se você tropeça num terreno seguro, o que fará os matagais junto ao Jordão? Se no asfalto você está tropeçando, imagine nos matagais do Jordão. Então, o pior está por vir, mas a nossa segurança nós estamos no caminho certo. Pode ter bagunça no mundo, mas dentro da igreja você vai receber paz, a presença de Deus. É isso que a gente vê o mundo piorando cada vez mais, mas em Cristo Jesus nós vamos vencer. Essa é a garantia. Então, tem aqui Deus, o lamento, a traição da sua herança, que é Israel, mas a Bíblia fala que ele se tornou como Israel se voltou para Deus como uma leoa feroz contra ele. Então ele prometeu julgá-los severamente. Então muitos estão virando as costas para Deus, como essa leoa, como o povo de Israel, que Deus deu exemplo de uma leoa. O verso 7, isso acontece por causa da rebeldia e do coração longe do Senhor, da nação de Israel. Ele termina com uma nota de esperança, que após o julgamento, Deus promete restaurar o seu povo e até mesmo aqui abençoar as nações vizinhas, se eles se arrependerem, se eles se voltarem para Deus de todo o coração. Sempre tem os remanescentes, sempre tem aquelas pessoas que se colocam com postura, com atitude diante de Deus, uma atitude correta. Sempre tem os bons exemplos, sempre tem pessoas fiéis, sempre tem aquelas pessoas que jamais vão perder a visão, mas que vão estar sempre focado no Senhor Jesus. Amém? Então, ele também vai falar aqui acerca das perseguições, mas bem-aventurado aqueles que são perseguidos e caluniados. Feliz. Então, se você está sendo caluniado, perseguido, se sinta abençoado, porque, poxa vida, é assim que os heróis da fé viveram no passado, tá certo? Se você está, por causa do evangelho, sendo perseguido, então pode ter certeza que você está no caminho certo. Vou ficando por aqui nesta manhã de sábado, que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e se der tudo certo, se Deus permitir, até segunda-feira, em o nome do Senhor Jesus. Até mais.